Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nosso assunto de hoje é dentro de citologia, né, que é a parte da biologia que estuda as células, e mais especificamente nós vamos falar de membrana e o transporte através dela. Para a gente se lembrar, a membrana, ela é muito fina, mas apesar disso, ela não é uma camada única, ela é uma camada dupla, toda estruturada, assim, ela não é uma coisa muito simples, tá? Então, a gente vai falar dela um pouquinho melhor já já. Só para a gente recordar a formação da célula, todo tipo de célula, independente de ser eucariota, ou seja, aquela onde a gente tem a membrana nuclear, né, que separa o material genético do citoplasma, ou da procariota, onde não existe essa divisão, né, pelo envoltório, as estruturas básicas, as 3 estruturas básicas da célula que a gente aprende lá no ensino fundamental membrana, citoplasma e núcleo, tá? Então toda célula tem uma membrana, tem a membrana plasmática, tá? E claro que dependendo da célula, ela vai ter outras estruturas, como flagelo, como parede celular, enfim. Mas as estruturas básicas da célula são essas 3. Então, hoje nós vamos falar especificamente da membrana plasmática. Eu e os meus super desenhos, eu sei, vocês estavam com saudades. Vocês adoram meus desenhos, que eu sei, tô ligada, como dizem os meus alunos queridos. Aliás, beijo pra vocês, tô morrendo de saudade, tá? Não vejo a hora que acabe essa pandemia pra gente estar pertinho aí de novo. Bom, então o que acontece? A membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, fósforo e lipídio, para quem não se lembra, lipídio é gordura, tá? O nome popular, né? Gordura pra gente lembrar. E ela tem as glicoproteínas, tem o glicocálice, que ficam nessa parte exterior aqui, tá bom? Dos dois lados, aqui não deu pra desenhar em cima, mas vocês entendem, né? E de tempos em tempos, entre essas, durante essa sequência de fosfolipídios, tem uma proteína presente aqui, ó, tá? Existem vários tipos de proteínas, mas hoje a gente vai falar especificamente da proteína carreadora, porque ela é importante no processo que a gente vai falar, tá bom? Então, hoje nós vamos conversar sobre o quê? Sobre a passagem das substâncias do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa, tá bom? Então, porque o que tá dentro da célula às vezes quer sair, o que tá fora às vezes quer entrar, tá? Porque assim, nunca ninguém tá contente com o que tem, né? Quem tem cabelo liso quer cabelo enrolado, quem tem cabelo enrolado quer ter cabelo liso, quem é loiro quer ficar moreno, enfim, né? A gente sabe. Difícil quem é loiro quer ficar moreno, geralmente quem é moreno quer ficar loiro, né? Bom, mas vamos lá. Então, transporte transmembrana ou transporte celular, tá bom? Ou transporte através da membrana. O nome é de menos nesse caso, tá, pessoal? E como é que funciona isso? Nós temos 2 tipos básicos de transporte transmembrana. Ou ele vai gastar energia, ou ele não vai gastar energia para acontecer, tá bom? Lembrando que a energia, ela dentro das nossas células, elas estão em forma de ATP, adenosina trifosfato. Olha que nome bonito pra você pôr nos seus filhos. Se for gêmeo, você coloca adenosina em um e trifosfato no outro. Olha que beleza. E se for dos meninos, você coloca trifosfata, não tem problema, né? Melhor do que corona e covid, né? Que eu vi que tem umas pessoas aí falando isso. Bom, enfim, vamos lá. E o que é o transporte transmembrana? Não, tá vendo? Fica falando besteira, depois se desvirtua e esquece o que tá falando, né? E como é que funciona essa questão do gasto de energia ou não gastar energia? Bom, quando não existe gasto de energia, nós chamamos esse transporte de passivo, tá? Ou seja, sem gasto de energia. Quando existe o gasto de energia, ele vai ser chamado de ativo, tá? Gasto de ATP. Nesta aula, especificamente, nós só vamos falar do transporte passivo, tá bom? Porque o transporte ativo é um pouquinho mais complicado, então se nós colocarmos tudo dentro de uma única aula, vai confundir a cabecinha de vocês. Então vamos com calma, um passo de cada vez, que fica melhor, tá bom? Bom, dentro do transporte passivo, nós temos 3 tipos de transporte, tá? O primeiro, que é o mais famoso, é mais conhecido, acho que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês, é a osmose, tá? A osmose é o clássico. Toda vez que a gente fala de transporte passivo, a gente lembra, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a osmose. Apesar de não ser o único, tá? O próximo é a difusão simples, tá bom? E depois a difusão facilitada. Então, nós vamos falar de cada um deles pra ficar claro. Nós vamos começar pela osmose, tá bom? Que é o mais simples. Toda vez que a gente estiver falando de osmose, a gente vai estar falando da passagem de água, tá bom? De água através da membrana.
Lembrem-se que a membrana ela tem permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona aquilo que vai entrar e que vai sair da célula. A única coisa que ela não consegue selecionar é justamente a água. A água tem passagem VIP, ela entra e sai da célula a hora que ela quiser, tá? É como se fosse aquele segurança de balada famosa, assim, aqueles caras 3x4 que fica com a prancheta na mão, olhando o nome de quem tá na lista. O nome da água sempre tá na lista. Ela pode entrar quando ela quiser e sair a hora que ela bem entender, tá? Então, ó, se vocês observarem aqui, o que que acontece? Eu só vou virar aqui, acho que pra ficar melhor pra vocês, né? Vejam bem, aqui na osmose, o que que acontece? Você tem aqui, ó, tá? Esse desenho clássico aqui de uma ferradurinha, né? Então, você tem aqui, esse aqui é um meio extracelular, por exemplo, ou pode ser um intracelular, isso também não faz diferença, tá bom? Nesse momento. E esse pontilhadozinho que tá aqui, ó, ele tá representando a membrana plasmática, tá? O que que vai acontecer? Vocês podem reparar que tem aqui, ó, esse azulzinho tá representando a quantidade de água dentro da célula, tá? E fora também, tá bom? E esses pontinhos cor de laranja estão representando o soluto, tá? Que pode ser o sal, por exemplo, qualquer soluto, tá bom? Ah, antes, deixa eu lembrar. O que que é soluto, o que que é solvente? Quando a gente é pequenininho, às vezes a gente, pra facilitar, né, os nossos professores acabam falando que soluto é aquilo que é sólido e solvente é aquilo que é líquido. Mas na verdade não é isso, tá? Na verdade, o solvente é aquilo que é capaz de dissolver o soluto. E o soluto é aquilo que pode ser dissolvido pelo solvente. Então, não necessariamente o solvente vai ser um líquido e não necessariamente o soluto vai ser um sólido, tá bom? Então, é importante a gente lembrar disso, guardar isso na nossa cabeça. Muito bem. Então, aqui eu tenho uma concentração adequada de soluto, né? Não tem muito soluto, tá em equilíbrio a minha concentração. Tá numa concentração que a gente chama de isotônica, ou seja, a quantidade de soluto e de solvente é igual. Mas do lado de cá, se vocês observarem, tem um monte de pontinho cor de laranja. Isso significa que a minha concentração deste lado tá muito maior, tá? E estando maior, o que que acontece? Este meio aqui tá hipertônico, tá? Tem muito soluto e pouco solvente. E não é isso que a minha célula quer. O que que a minha célula quer? Minha célula quer deixar isso aqui tudo igual. Então, o que que vai acontecer? A água, ela vai passar do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, tá? Então, para quem não consegue guardar esse negócio de menor ou maior, ó, menor, se eu passar um risquinho vira 4, se eu passar um risquinho vira 7. Então, esse aqui é o maior, esse aqui é o menor, tá? Vamos só apagar aqui para não ficar estranho, né? Então, ó, a água aqui tava uma concentração ok, adequada, podia até ser hipotônica, mas normalmente tá em equilíbrio, tá bom? E aí, o que acontece? Essa água, então, ela vai passar pro lado de cá. Aí, vocês reparem que a quantidade de água nesse primeiro desenho aqui, ela era igual, tá? Ela era igual. Já aqui, ó, a quantidade de água aumentou aqui. Por que a quantidade de água aumentou? Porque foi necessário dissolver esse soluto aqui e equilibrar a solução. Então, isso é osmose. Todas as vezes que eu tô falando de osmose, eu tô falando da passagem de água, tá bom? Da passagem de água para o meio de menor concentração para o meio de maior concentração, tá bom? No caso da difusão, o que que acontece? É um pouco diferente. No caso da difusão, seja ela simples ou facilitada, o que vai acontecer é a passagem de soluto e não de solvente, tá? Então, e qual que é a ordem natural das coisas? A ordem natural das coisas é que o soluto, ele passe do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. É o inverso, né? Enquanto a água passa do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, o soluto, seja ele qual for, é o inverso. Ele vai passar de onde ele tem um montão para onde ele tem menos. Então, ele vai... Pensa assim, você está numa sala cheia de gente, né? Você e mais um monte de pessoas. Vamos imaginar que todos vocês sejam solutos. Você vai querer ficar ali? Não. Você vai procurar um lugar mais vazio, mais agradável. É exatamente isso que o soluto faz, tá? Ele vai fazer isso. Então, o que que vai acontecer? Ele vai passar, todos os solutos vão passar do meio de maior concentração, vamos pôr um vídeo mais perto aqui, tá? Ó, do meio de maior concentração, é o contrário, então, tá? Pro meio de vamos fazer assim para vocês entenderem melhor, ó. Tá?
do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, tá? O que que acontece, então? Reparem que aqui tem um montão de soluto e aqui não tem tanto. E esse soluto, então, vai passar para o lado de lá, tá? Para que essa situação fique em equilíbrio, para que essa célula fique em equilíbrio, tá bom? Isso aqui é a difusão simples, tá? Qual que é a diferença, então, para a difusão facilitada? A diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada é que, no caso da facilitada, esse soluto só vai conseguir passar através das membranas, das proteínas. Lembra que eu falei das proteínas aqui, ó? Das proteínas carreadoras, aquelas que carregam, né, nesse caso, o soluto. Então, enquanto, nesse caso aqui, o soluto consegue atravessar simplesmente a membrana através da camada fosfolipídica, no caso da difusão facilitada, ele precisa da ajuda dessa proteína aqui, tá? A proteína carreadora. Mas o que acontece? Por que não há gasto de energia se a proteína está trabalhando, né? Professora, mas você falou que não tem gasto de energia, mas está tendo trabalho de uma proteína? Ela, na verdade, não está tendo trabalho, ela só está abrindo a porta para que o cara passe. Tá bom? Vocês vão ver quando a gente estiver falando de transporte ativo que é um pouco diferente. Então, nesse caso, a proteína ela só tá abrindo a porta pro cara passar, tá? Então, só vai funcionar assim. Então, essa é a diferença entre difusão simples e difusão facilitada. Aí eu coloquei um exemplo aqui de difusão simples, que é a troca gasosa, as trocas, ó o português, as trocas gasosas, que ocorrem no nosso pulmão, a troca de oxigênio por oxigênio é ótimo, né? De oxigênio por gás carbônico, né? Lá no alvéolo pulmonar, a hematose. E no caso aqui da difusão facilitada, foi a absorção de açúcar no intestino, por exemplo, ou de aminoácidos, tá? Que caem na corrente sanguínea. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E qualquer dúvida é só mandar lá pro Insta, né? No direct do Insta. E quem não é inscrito no canal, inscreva-se, tá bom? Dá aí o seu joinha se você tiver afim, se você gostou, tá bom? E comenta se outros assuntos que você gostaria de ver aqui no canal, que eu posto pra vocês. Um beijo grande, até mais, pessoal!